Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa tarde, a graça e a paz. Aleluia. Nós estamos na nossa semana Rema. E hoje me coube falar de um assunto importante, um assunto maravilhoso. Nós vamos falar hoje sobre a infância de Satanás. Não, brincadeira, não é isso não. Às vezes eu faço a piada e eu faço sério. E tem gente que leva a sério. Aí eu solto essas piadas assim, caramba, tem isso na Bíblia? Não, irmão, não. A gente vai falar sobre realidades da nova criação. Aleluia. Deixa eu fazer uma pequena pesquisa aqui. É o Data Crente. Quem aqui já fez o Rema? Levante sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Você que não fez ainda, se você quiser depois perguntar como é o Rema, pode procurar uma pessoa que levantou a mão. Você vai ver como algo é transformado quando você está exposto, não só ao ensino da palavra, porque o Rema não é só uma escola de ensino teológico. O Rema é uma escola de ensinar a palavra e expor você à unção. E quando você está exposto à palavra e à unção, querido, a sua vida muda. Aleluia. E coube a mim uma boa porção de falar dessa matéria maravilhosa. Nós temos uma das matérias que nós falamos, que é ensinada no Rema, é a realidades da nova criação. Para isso, eu quero que você abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. É o nosso texto base para falarmos sobre uma nova criação. Aleluia, glória a Deus. Você achou? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Glória a Deus. Podemos ler? Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Vamos fazer uma didática aqui, você pode repetir. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Sabe, essa palavra aqui, e aqui está falando sobre uma nova criatura, mas se fôssemos pegar a literalidade do grego, seria uma nova criação. E quando ele fala de criação, nós podemos pensar em Deus, que é o Criador de todas as coisas. A palavra de Deus vai falar em Gênesis, no capítulo 1, que Deus criou os céus e a terra. A Bíblia diz que pelo poder da sua palavra, Hebreus vai dizer que pela fé nós cremos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. E assim, aquilo que é visível veio a existir a partir daquilo que não se vê. Pela palavra de Deus, Deus criou todas as coisas. Mas quando nós olhamos aqui para os céus e a terra, lá no Gênesis, ele vai nos contar uma história de como Deus fez. E Deus então vai chamando à existência todas as coisas. Você pode ler lá em Gênesis, no capítulo 1. Deus criou os céus e a terra, Deus fez separação das águas, Deus trouxe as estrelas, o sol, a lua, e ele vai trazendo cada coisa. Quando ele termina todas essas coisas criadas, os animais, tudo que há, ele então decide colocar ali o objetivo da sua criação. Porque, irmãos, se você achar, e hoje nós temos uma tendência de achar que o ser humano, por causa desse humanismo que é pregado aí, de que o materialismo, de que o ser humano é só mais uma coisa que está no planeta. Sabe, um ser que ocupa espaço. Mas para Deus, e quando nós olhamos para a sua palavra, nós vemos que o ser humano é o ápice. Sabe? É como quando você prepara tudo para colocar algo principal ali. E o principal é o ser humano. E a Bíblia diz, então, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a criação. Agora, como ele faz? Qual é o processo? A Bíblia diz que ele forma o corpo do ser humano do pó da terra. E Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida, o espírito de vida. E aí assim a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente, um ser que vive. Amém? Então qual é a sequência de criação de tudo? Céus e terra. Depois que ele criou céus e terra, ele prepara o corpo do ser humano. E por fim, ele sopra o espírito de vida, o seu espírito que vem de dentro do próprio Deus. Entenda isso, irmãos. Tudo o que Deus fez, ele chamou a existência da terra. Que a terra produz animais, que produza a água seres viventes. O corpo do ser humano veio da terra. Ele formou do pó. Mas o espírito não vem da terra. Amém? Tanto que quando Deus vai criar, ele chama a existência a partir da fonte da vida daquilo. Por exemplo, os animais da terra. Faça-se a terra, animais, seres viventes. Faça-se erva verde. Eles vêm da terra. A fonte da vida daquelas coisas é a terra. Quando ele fala para criar os peixes, ele fala com as águas. Faça-se a água. Agora, quando ele vai criar o ser humano, façamos. Ele fala com ele mesmo. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Veja aí. Aleluia, mistério. Alô, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então ele vai dizer, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Porque a sua fonte não é a terra. A sua fonte não é as águas. A sua fonte é Deus. Aleluia. Só que a Bíblia fala que essa primeira criação, ela sofreu um baque. Ela sofreu uma catástrofe. Porque o pecado entrou no mundo. Paulo vai falar em Romanos que o pecado ele entra no mundo e a morte entra pelo pecado. E o pecado e a morte passa a todos os homens porque todos pecaram. Isso significa que o pecado é como se fosse um vírus que se espalhou e levou todos nós à morte. Agora, o interessante, queridos, que esse homem, eu e você, ser humano, e quando eu falo homem aqui, entenda, é uma linguagem que fala de todos os gêneros, homem, mulher, todos os seres humanos, amém? Ele vai ser criado com uma constituição, ele vai ser criado de uma forma, ele tem partes que o compõem. Abra comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, para nós darmos uma olhadinha, eu quero que você veja isso. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no versículo 5, capítulo 5, versículo 23. Você achou? Glória a Deus. Diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E aí ele vai explicar o que é esse tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não percebeu? Só para deixar pontuado aqui, esse é um versículo escatológico. Escatologia também, tá? É uma matéria que nós estudamos no Centro de Treinamento Bíblico. E eu gosto bastante dessa matéria. Mas nós não vamos falar de escatologia hoje. E ele está falando aqui, olha, você tem que ser conservado íntegro, pronto, irrepreensível para a vinda do Senhor. Não é a vinda do Senhor que vai te deixar íntegro, pronto. É você que se prepara para a vinda. Amém? Você não vai para um casamento de chinelo, bermuda e lá você se arruma, né? Não, você já chega lá arrumado. Parênteses à parte, ele fala, mas o que precisa estar arrumado? O vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. Então, corpo, alma e espírito são as três partes que compõem o ser humano. Quando Deus cria do pó da terra, ele cria o quê? O corpo.
E o que é o corpo? O corpo é essa parte bonita, linda, maravilhosa que você vê quando olha no espelho. Aleluia. Essa era a hora de você dizer amém. Glória a Deus. Nem que se fosse pela fé. Aleluia. O corpo, a gente não tem muita dúvida a respeito do que é a nossa parte material. É a parte que interage com o mundo físico, com as coisas físicas. Eu posso tocar, eu sinto a textura pelo corpo. Agora, o que são as outras duas partes? A alma, a gente pode assim explicar mais resumidamente como nossa mente, como o centro das nossas emoções, como o centro onde está a nossa vontade, a nossa razão, personalidade, tudo isso está na nossa alma. Ela é única. Cada um tem uma. A palavra grega, por exemplo, para a alma é psique. Ou seja, é a nossa mente. Amém? E o espírito é quem você é de verdade. O espírito é aquela parte que veio de Deus, que ele soprou. Que veio de dentro de Deus. E a Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe, por muitas das vezes a gente tenta ter contato com Deus através do corpo, não dá. Porque o corpo não tem contato com o Espírito de Deus. A gente pode tentar ter contato com Deus através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa alma, mas não é através disso. Embora muitas das vezes a presença de Deus vá atingir a nossa alma. Que as pessoas falam assim, mas o fulano está aqui chorando, babando no culto, isso aí é só a alma. É a alma também, porque você enche o espírito e transborda para a alma. O ser humano não é corpo, alma e espírito. Às vezes atinge até o corpo, o camarada cai. E aí a palavra de Deus fala que o pecado ele entra, mas ele entra onde? Diga, nas três. Ele atinge as três. Mas qual é que morre primeiro? O espírito. A palavra de Deus fala sobre 3 tipos de morte. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte física a gente entende. Tiago vai dizer que se um espírito sem um corpo, ele está morto. Ou seja, é a separação do seu corpo do seu espírito. O seu corpo sem o espírito, ele não sobrevive, ele morre. Então o corpo sem o espírito, ele está morto. Essa é a morte do corpo, é a morte física. Agora ele fala sobre a morte espiritual. E a morte espiritual é quando o nosso espírito ele se separa. Mas se separa de quê? Da fonte da vida. Você lembra que a fonte da vida do ser humano é Deus? Quando nós pecamos, o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. E quando nós pecamos, nós nos separamos da fonte da vida. Adão, Deus o advertiu, falou, não coma do fruto da árvore, porque se você comer, certamente morrerás. E eu consigo só lembrar do pastor Josias nesse momento. Todo mundo que sobe nesse púlpito, lembra do pastor Josias que a palavra certamente morrerás, no original, é a mesma palavra que significa morrendo, morrerás. Por quê? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Adão comeu, ele morreu na mesma hora, igual como tivesse comido um fruto venenoso? Não. Mas o que aconteceu com ele? Ele perdeu a ligação com a fonte da vida. E depois de um tempo, ele morreu. Então o pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O que significa que quando nós nos pecamos e nos separamos de Deus, nós nos separamos da fonte da vida. E por estarmos separados da fonte da vida, esse pecado, essa morte, ela atinge o nosso corpo e atinge a nossa alma. Mas a palavra de Deus fala que Ele proporcionou um resgate. E aí eu te falei que a primeira criação, ela começa nos céus e na terra. Depois ela cria o corpo do ser humano. E depois ela passa trazendo o espírito de vida. A nova criação, ela começa no sentido oposto. Aleluia. Ela começa no espírito. Certa vez um homem chamado Nicodemos chegou para Jesus e falou, mestre, o que fazer para entrar no reino? E Jesus falou, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino.
E Nicodemos ficou curioso, falou: nascer de novo? Ele não entendeu o conceito que estava sendo falado ali. E ele fala: mestre, como pode um homem, sendo velho, voltar para o ventre da sua mãe? Isso está em João capítulo 3. E Jesus fala: você não entendeu, Nicodemos. Por quê? Porque se você voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo, o que é nascido da carne é carne. Não adianta. Você só está repetindo o mesmo processo. Mas ele fala: se você tem que nascer pela água e pelo Espírito. Aleluia. A palavra de Deus fala sobre nós nascermos de novo no nosso espírito. Primeiro, um dia, quando Jesus voltar, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. O nosso corpo vai ser transformado. E a Bíblia fala lá no final de Apocalipse que tudo termina com novos céus e nova terra. Aleluia. É justamente o processo contrário. Agora, deixa eu te falar, Deus está mudando o universo, mas Ele decidiu começar por mim e por você. Aleluia. Ele começa dentro de mim e de você. E uma nova criação implica em uma nova realidade de vida. Quando eu e você somos colocados em uma nova criação, significa que há novas regras agindo sobre mim e sobre você. Aleluia. Aleluia. Sabe, meus irmãos, quando a gente fala sobre pecado e dificuldades e pessoas que vivem no pecado, às vezes a gente confunde porque a gente está tentando fazer com que o pecador tenha uma vida santa. E deixa eu te falar que não dá. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. E deixa o dedinho em Efésios aí que a gente vai ficar um pouquinho. Sabe por que não dá, queridos? Efésios nos explica. Efésios capítulo 2, você achou? Glória a Deus. Diz assim, versículo 1: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e morte espiritual, nos quais antes, outrora, segundo o curso deste mundo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está falando de Satanás. Antes, nós, sem saber, estávamos fazendo a vontade de Satanás, o desejo de Satanás, andando segundo o curso do príncipe desse mundo. Mesmo sem saber, estávamos andando nessa vontade. E aí ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Preste atenção, ele fala que nós éramos por natureza. Havia uma natureza agindo em mim e em você, que nos impulsionava a viver na vida do pecado. Por isso que não adianta você chegar para um pecador, para uma pessoa que está no pecado, que não teve essa natureza transformada, e falar para ela: olha, você precisa viver uma vida santa. Não dá. Não é uma questão de fraqueza ou não, é uma questão de natureza. Aleluia. O que ela precisa primeiro? Receber Jesus. Por isso que muita gente fala: não, olha, deixa eu largar, eu vou largar o vício, eu vou largar isso, eu vou abandonar aquilo, aí quando eu tiver tudo limpinho eu venho para Jesus. Não, você não vai, porque existe uma natureza agindo em você. Ela agia em nós também. E essa mesma natureza nos impulsiona para baixo, para a carne. Não dá para lutar contra a carne através da carne. Então não adianta você apontar o dedo para o fulano e você é beberrão, você se prostitui, você... Isso não adianta em nada. Você não vai converter a pessoa através disso. O que você tem que fazer? Levar ela a uma nova natureza. Aleluia. O novo nascimento é uma nova natureza. 2 Pedro, versículo 1. Eu vou ler aqui. 2 Pedro. Aleluia. Antes de ler 2 Pedro,
Eu tenho pouco tempo, só tenho mais 2 horas e 35 minutos. Também achei que era muito, mas fazer o quê? Romanos, no capítulo 7, Paulo vai falar sobre essa natureza agindo. Essa natureza, ela continua agindo no nosso corpo. Isso significa que mesmo tendo nós nascido de novo, ainda há uma inclinação do nosso corpo para o pecado. E isso vai ser resolvido com a transformação do corpo quando Jesus vier em glória. Amém? Quando nós formos arrebatados. E eu creio que está próximo. Aleluia. Eu não tenho como provar, mas creio. Aleluia. Mas ele diz o seguinte, Romanos capítulo 7. Você já deve ter lido isso. Que Paulo fala... Porque o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E muita gente usa esse versículo como desculpa para estar pecando. Aí fala assim, você sabe, né, irmão Rodrigo? A carne é fraca. Deixa eu te falar, querido. A carne é fraca para fazer a vontade de Deus. Porque para pecar ela é forte. E quem disse isso foi Jesus. Jesus não estava falando para Deus, eu pequei porque a carne é fraca. Jesus estava falando que a carne o puxava para longe da vontade, mas ele submeteu a carne e fez a vontade de Deus. E Jesus não tinha a carne pecaminosa como nós temos, mas ele estava recebendo os nossos pecados naquele momento. Amém? Então até esse momento que Jesus passou, é nossa culpa que ele estava carregando. Agora, Paulo está dizendo o seguinte, ele vai dizer, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, está em Romanos 7, 22 e 23, mas nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei na minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele está falando que o pecado o puxava. Aí ele fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí? Aí o pessoal para de ler. Esse é que é o problema. E fica falando isso, desventurado homem que sou. Eu pequei porque eu não tinha escolha. Tem. Jesus morreu para te dar uma escolha. Aleluia. Eu estou meio teatral hoje. E ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. De maneira que na minha mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. E o texto continua. Você está vendo a divisão de capítulo e versículo, mas essa divisão não estava aí no original. Ela foi colocada depois para facilitar. E o assunto está continuando. Ele diz o seguinte, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Não é desculpa. Existe um lugar de liberdade onde essa lei do pecado não me puxa mais. Existe um lugar que Cristo me libertou. Por quê? Porque existe em mim uma nova natureza. 2 Pedro no capítulo 2, versículo... 2 Pedro 1:4, ele vai dizer que nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. E por essas promessas nós podemos participar da natureza divina. Existia uma natureza do pecado agindo em mim e em você, mas essa natureza, quando nós recebemos Jesus, ela é retirada de nós. Nós nascemos de novo no Espírito, aqui dentro, onde havia sido atingido pelo pecado. E esse novo nascimento nos conecta de novo com a fonte da vida. E quando nós estamos conectados com a fonte da vida, nós podemos dizer não ao pecado, nós podemos sujeitar o corpo, nós podemos andar numa vida em santidade. Ele não veio para exigir a santidade para você chegar nele, ele veio se achegar a você para te possibilitar viver uma vida santa. A nova criação é uma criação livre do poder do pecado. A nova criação não é uma criação presa no pecado. Amém? É uma boa notícia. A lei do Espírito de vida é essa lei que opera em mim.
Então, quando o meu corpo ele não vai sentir, por exemplo, vontade de orar. Muita gente pergunta, irmão, você sente vontade de ler a Bíblia? Não. Às vezes dá vontade de maratonar uma série. Mas por que você lê a Bíblia? Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado. E quem manda não é a carne, é o Espírito. Eu não estou falando aqui que ver série é pecado, tá, gente? Eu só estou dizendo o seguinte, que é mais fácil você desejar fazer as coisas que te dão prazer. Algumas são lícitas, outras não. Mas existem, o que eu estou falando é que você tem no Espírito uma nova natureza agindo em você. Antes nós tínhamos por natureza, éramos filhos da ira. Agora por natureza somos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. E aqui em Romanos 8, Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar que nós somos filhos de Deus, fomos feitos herdeiros. Ele vai dizer, vocês não receberam um espírito de medo para viverem outra vez atemorizados. Por que ele está falando isso outra vez? Porque antes nós vivíamos com medo. O medo, ele governava a nossa vida. Existe o medo de falhar, existe o medo de não ser aceito, existe o medo de qualquer coisa, tragédia acontecer na nossa vida. O medo governa a vida de muitas pessoas. Mas ele está falando, você não recebeu um espírito de medo, você recebeu um espírito de ousadia, de poder, de moderação. Existe um espírito agindo em você agora, uma nova realidade que não é mais guiada pelo medo. Aleluia. Isso me conecta ao que eu falei no início sobre Jairo. Antes ele tinha medo da filha dele morrer. E agora que morreu, acabou. Mas Jesus puxa ele de volta. Ei, então somente creia. Você vive em uma nova realidade. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Gente, isso aqui é só uma amostra glorificada, tá? Eu sei que tem muito mais assunto para falar disso, muito mais detalhes para serem discutidos na aula de realidades da nova criação. Então, corra e se matricule. O diretor vai dar maiores detalhes depois. Aí você fala assim, mas e os recursos para fazer o rema? E o horário para fazer o rema? Então somente creia. Sabe, irmãos, o diabo não vai falar para você, se matricule no rema. Eu tenho certeza que só se converteu. Se há em você um desejo de fazer, não foi o diabo que colocou ali. E se Deus colocou, Ele opera o querer e o efetuar. Eu li esses dias o livro do Rick Renner, Diga Sim. E ele fala um negócio muito interessante. Ele fala que a palavra visão no hebraico é a mesma para provisão. Então, o Deus que te deu a visão é o mesmo que vai trazer a provisão. Aliás, com a visão, a provisão já está feita. Efésios capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Significa isso. Ele está falando o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. E aí a gente olha no português, a gente vê um tempo verbal, né? Nos tem abençoado, algo que parece que está continuamente acontecendo. Mas no grego, você sabia que o tempo verbal aí não é gerúndio, não é um passado? Sabia? Também não é o futuro. Se não é o passado, não é o futuro, também não é o presente. Que é no grego. Existe um tempo verbal no grego que é aoristo. Não estou falando em línguas não, irmão. É o nome do tempo verbal.
O que significa esse tempo verbal? Quando você usa esse tempo, eles usavam esse tempo verbal, que não existe no português, isso significa uma ação que já foi concretizada e está pronta. Ele não está presa no tempo. É uma ação que, já aconteceu. Como diz o pessoal lá do Nordeste, é prego batido e ponta virada. Por quê? Está feito, está pronto, é resolvido. O que ele está dizendo aqui é que é uma nova criação, uma criação abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais. Não, você não entendeu não. Toda sorte significa todos os tipos. Pensa numa bênção que você pode receber de Deus. Se ele diz todos os tipos, não existe nenhum tipo de bênção que você possa imaginar que não esteja lá. E se está lá, é porque ele já fez por você. Ele já fez, ele já deu para você. Você já é abençoado com todo tipo de bênção que você possa imaginar nessa vida e até na vida vindoura, em qualquer tipo de bênção, ele já fez por você. Essa é a realidade de uma nova criação. E como eu vivo essas bênçãos? Como eu faço elas chegarem? Pela fé. Pela fé eu recebo, crendo, confessando a palavra. Mas não é só isso. Ele fala também sobre uma posição. No capítulo 2, lembra que a gente leu que nós éramos por natureza filhos da ira? Está em Efésios capítulo 2. E ele vai falar no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou, do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois... Agora presta atenção. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Mais uma vez você não entendeu. Lembra daquele tempo verbal que eu falei, aoristo? Misericórdia. É o mesmo tempo verbal aqui. Nos ressuscitou, já está feito. Nos fez assentar. Ele está falando que quando nós estávamos mortos, separados, agora Ele nos deu vida, estamos de novo ligados à fonte da vida. Então não importa que situação se levante, você está ligado à fonte da vida. Aleluia. Tinha um irmão aqui, agora ele está pastoreando lá em Varginha, o Stênio. E o Stênio, para quem conhece, ele ama filmes, ele é professor de história, ele é formado em história. E ele ama filmes de guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, ele gosta desses filmes. Bom, né? Tem uns filmes, Resgate do Soldado Ryan. Os filmes, ele ama esse tipo de filme. E eu lembrei do Stênio, Deus me fez trazer uma parábola. Imagine um grupo, momento de guerra, um grupo que está na guerra, e ele tem contato com a sua base através do rádio, através de algum... E de repente, por algum erro que eles cometeram, o rádio se perde. E agora ele não tem mais contato com a base, com os generais. E agora ele vai estar solto à própria sorte. Ele não consegue se localizar, ele não sabe para onde tem que ir, ele não sabe onde o inimigo está, ele não sabe onde estão as armadilhas. Mas aí então o pessoal envia para eles um mensageiro, alguém que sabe consertar rádio. E ele chega até lá e sacrifica a própria vida, mas consegue consertar o rádio. E agora eles têm contato de novo com a base. E ele fala, como é que está a situação da guerra? E o general fala, nós já vencemos. Mas o inimigo ainda faz alguns ataques. Ele vai tentar retalhar. Existem algumas levantes do inimigo, mas é só o inimigo esperneando. Mas nós já vencemos a guerra. E agora que ele tem contato, ele sabe onde estão as armadilhas do inimigo. Ele sabe onde ele pode procurar a provisão. E se ele precisar de alguma coisa, ele contata a base. E o general fala, olha, tudo o que você precisar, é só falar comigo. Porque nós estamos chegando aí. Quando chegarmos, nós estaremos juntos. Mas enquanto eu não chego, vou mandar provisão, vou mandar armamento, vou mandar tudo o que você precisa.
A realidade da nova criação é assim. Jesus, nós perdemos o nosso contato, mas Jesus veio, se sacrificou para que nós tivéssemos o nosso contato com o general de novo. E agora nós podemos saber onde estão as armadilhas do inimigo. Nós sabemos onde tem provisão, e se precisarmos de alguma coisa, é só falarmos: olha, eu preciso de provisão, e a provisão é enviada. Mas o inimigo está só esperneando uma batalha que ele já perdeu. Mas vai chegar o dia que nós estaremos com o nosso general. Aleluia, aleluia. Só para hastearmos a bandeira e falar: a guerra acabou, nós já vencemos. A nova criação é uma criação mais do que vencedora. Por quê? Porque o mais que vencedor, o vencedor é aquele que luta para vencer. O mais que vencedor é aquele que já venceu, já foi declarado vitorioso. Não foi o mérito dele, foi o mérito de Cristo. E agora ele está dizendo que ele nos fez. A Bíblia diz que Jesus subiu aos céus, se assentou à direita de Deus, acima de todo principado, potestade, de todo nome que se possa referir. Jesus está numa posição altíssima, acima de tudo. Mas ele diz que ele nos fez assentar juntamente com ele. Eu e você estamos nessa posição de autoridade, estamos nessa posição de governo. Além disso, em Cristo nós temos a autoridade. Então, se o diabo vier contra você, se as circunstâncias vierem, lembre-se, você está assentado acima de todo nome que possa se referir, juntamente com Cristo, porque você está em Cristo. Não é mérito seu, é mérito dele, mas enquanto eu estou nele, eu desfruto da vitória que ele venceu. Fique de pé. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Sabe, não há outro sentimento que salte ao meu coração senão gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez. Já está feito, já está consumado. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.